E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Matheus e eu sei que o canal tá parado há muito tempo, mas eu não vou me explicar muito aqui não, eu vou deixar um texto de explicação na página do canal no Facebook, mas vai ser uma explicação bem breve assim mesmo, até porque eu não tenho intenção de ficar me justificando muito do canal ter parado foi por falta de inspiração minha mesmo, e agora o canal tá voltando. Eu já escrevi vários roteiros e já tenho até alguns vídeos em edição, em processo de edição já. Mas de forma geral, o canal tá voltando. Da última vez que eu fiz vídeo pra esse canal, nem cabelo eu tinha. E esse primeiro vídeo aqui da volta do canal foi um momento que eu achei oportuno para falar sobre o filme Death Note da Netflix. O filme foi lançado na última sexta-feira, né, dia 25 de agosto, e de lá pra cá ele tem recebido muito, mas muito rage. Mas será que o filme merece todo esse rage? Primeiramente eu tenho que falar que eu gosto muito de Death Note. Eu gosto muito tanto do mangá quanto do anime, mas eu entendo que nem o mangá nem o anime são perfeitos. Eles têm alguns pontos que as pessoas normalmente esquecem quando vão analisar, alguns pontos fracos realmente, como o próprio fato do Light, né, ou Raito, né, no original, ele ser um personagem muito irreal. Por mais que a gente entenda essa coisa da cultura, das culturas diferentes, a cultura japonesa e a cultura oriental de forma geral e a cultura ocidental, eu ainda acho que o personagem do Light, ele é um personagem muito específico e talvez fosse difícil retratar ele da mesma forma num filme ocidental. Tem um vídeo muito interessante que foi lançado recentemente pelo John lá do Vício, né? Em que ele fala sobre o filme e ele faz uma análise muito interessante, que é realmente sobre o fato do Light ser uma crítica, uma paródia àquela questão do estudante japonês que é sempre muito cobrado e pelo fato de que no Japão tem o maior índice de suicídios de jovens e tudo mais, exatamente porque a pressão que é exercida sobre esses estudantes é muito grande, né? Então eu sempre entendi o personagem do Light como um personagem que tem alguns problemas, não dentro da história em si. Dentro da história funciona muito bem, porque a história ela é conduzida para você acreditar naquilo, mas é um personagem realmente muito difícil de adaptar por uma cultura ocidental de forma geral. Não só ele, mas outros personagens do anime e do mangá também são assim. E não só os personagens, vários elementos culturais da história eu sabia que não poderiam ser adaptados de forma tão fiel. E na verdade, eu fui para assistir o filme logo no dia 25, quando lançou. Eu tinha uma prova para fazer no dia 25 à noite e tal, e sei lá, eu fiquei meio zoado da cabeça por causa da prova no dia anterior. Eu não consegui dormir, eu fiquei a madrugada inteira, e quando era tipo umas 4 horas da manhã, eu tava no Twitter e eu vi que a Netflix já tinha soltado o filme, entrei na Netflix e assisti o filme. E a minha... o meu sentimento inicial com o filme foi de odiar muito o filme. Por mais que eu tivesse com a cabeça aberta para poder aceitar as mudanças do filme, né, e entender que era mais uma releitura do que uma adaptação, ainda assim foi difícil, pelo fato do meu vínculo emocional com o mangá e com o anime ser muito grande. Foi um dos primeiros mangás que eu li, né? Eu assisti o anime antes de ler o mangá, mas foi um dos primeiros mangás que eu li exatamente pelo fato de gostar muito do anime, né? E foi... eu lembro que na época eu tinha, sei lá, 11, 12 anos, não lembro qual idade eu tinha. Foi uma parada muito de explodir a minha cabeça. Foi uma coisa que eu nunca tinha visto nada parecido com aquilo, quando eu vi o anime, no caso, né? O mangá eu fui ler alguns anos depois, né? Mas, inclusive, eu gosto hoje mais do mangá do que do anime, de forma geral, né? Tem algumas pequenas mudanças, principalmente o final do mangá eu acho absolutamente melhor que o final do anime. Eu acho o final do anime muito covarde, assim, e o final do mangá, pelo contrário, ele é muito corajoso, né? Não vou dar spoiler aqui, mas, enfim. Eu tava com a mente aberta pra um filme diferente do que é Death Note
no mangá e no anime. Mas, de forma geral, de início, foi difícil não comparar, e eu também achei que ele não funcionou tão bem como filme, né? Como uma obra separada mesmo, como um filme ali de começo, meio e fim, eu achei que ele não funcionou tão bem. De início a gente já tem aquela apresentação ali do Light e tal, e tem aquela cena, né, que logo no início, né, que ele vai defender a Mia lá, né, que é a releitura da Misa, na verdade. Não tem tanto a ver com a personagem original do mangá e do anime, mas eu não achei isso ruim, porque a Misa pra mim sempre foi um ponto fraco, tanto do mangá quanto do anime. É uma personagem muito... E dá até pra questionar até certo ponto a utilidade dela, e a utilidade principalmente dela ser da forma como ela é, né? Se fosse uma personagem diferente, talvez ela tivesse a mesma utilidade narrativa e fosse um pouco mais suportável, né? Mas aí logo naquele início ali, aquela cena que ele pega lá o valentão da escola e fala que se você me bater, você já é maior de idade, eu sou menor de idade e vai ser violência infantil. Cara, aquilo é muito ridículo, porque, primeiro, aquele ator não tem cara de ser menor de idade. Tudo bem que é o personagem e tal, mas sei lá, mano, foi uma cena de forma geral muito ridícula. Aí logo no início tem aquela apresentação do Ryuki. Eu gostei do William Dafoe, achei que funciona muito bem, mas eu acho que, sei lá, a aparência do Ryuki não tá ruim, mas eu achei que talvez o CG tá um pouco estranho. Eu não consegui entender, assim, o Ryuki pra mim foi a melhor coisa do filme, mas ainda assim eu não achei totalmente bom, assim, sabe? E sei lá, uma coisa que eu vi muita gente usando pra criticar o filme, mas que na minha opinião uma qualidade do filme, é a hora que o Light vê o Ryuki pela primeira vez, que ele toma aquele puta susto, apesar da atuação ser levemente forçada, é a forma que realmente um ser humano se comportaria ao ver um deus da morte, um bicho horroroso daqueles na frente, cara. Não seria com a frieza que o Light do anime e do mangá, né, fica na hora que ele vê o Ryuki pela primeira vez, né? É muito irreal a atitude do Light, inclusive, na obra original, né? E, sei lá, de forma geral, a cena também em que ele mostra o Death Note pra Mia, eu achei... foi uma parada muito nada a ver, sabe? E era uma coisa tão simples de resolver, era só falar que eles já eram namorados antes, não interferiria em nada na história. Mas de repente a menininha, a líder de torcida, começa a dar papo depois que o valentão da escola morre, ela começa a dar papo pro Zé Ninguém, pro nerdão da escola, e aí de repente ele, muito apaixonado por ela, nem tinham desenvolvido essa paixão, parecia ser uma coisa só de, sei lá, troca de olhares e tal, ele já pega e mostra o Death Note pra ela, é uma parada também muito mal construída de forma geral, e igual eu falei, era um artifício muito simples de consertar no roteiro, era só falar que eles já eram namorados, ou que pelo menos eles já se gostavam antes, que já tinha uma coisa antes, mas até ali parece que eles nunca tinham se falado, e aí de repente ele mostra o Death Note pra ela. Depois vem a apresentação do L. O L eu não achei de forma geral tão ruim o personagem, mas sei lá, a caracterização é muito nada a ver, na minha opinião. A caracterização que eu digo, a roupa, aquele negócio de esconder o rosto com... é um pouco ridículo. Seria menos ridículo se ele usasse, por exemplo, uma máscara, sabe? Não me incomodou em momento nenhum eles mudarem a etnia do personagem, né? Porque como era uma releitura ocidental da parada, não vejo problema nenhum em mostrar, né? O Atari é um personagem muito legal visualmente, mas eu acho que ele não funciona tão bem narrativamente. A forma como ele é controlado pelo Death Note é muito... me parece uma saída muito fácil do roteiro do filme. Aquela questão também do Light desconfiar que foi o Ryuki que matou os agentes do FBI. Cara, eu duvido que alguém que assistiu o filme não percebeu que foi a Mia. Sério, é muito, muito, muito nada a ver desconfiar do Ryuki. E sei lá, o filme ainda por cima no final tem aquele erro grotesco, aquele furo grotesco de roteiro, em que a Mia fala com ele que escreveu o nome dele no Death Note, que se ele der o Death Note pra ela queima o nome dele, que inclusive essa regra que foi mudada no Death Note já é uma regra bem mal usada, né? Uma parada que realmente só pra favorecer
pro roteiro sair mais fluido, né? Não tem uma justificativa realmente boa pra isso acontecer, né? E aí, só que ela fala que vai queimar se ele der o caderno pra ela. Mas o caderno tá com ele, ela não arrancou a folha tá no caderno, ou seja, era só ele pegar e queimar. E sei lá, mano, ele escreve o plano mirabolante dele lá no Death Note e ele consegue controlar magicamente a folha que tá com o nome dele pra cair naquela parada e queimar. É muita coisa, é muita conveniência de roteiro, mas hoje, eu olhando bem, eu acho que o filme pode até ser divertidinho, cara. Pra quem não conhece Death Note, pode até ser uma coisa divertida, mas tá longe de ser um filme bom. Eu acho que o final, as últimas cenas ali do filme, depois que acontece aquela parada toda ali da roda gigante, eu acho que aquele finalzinho do filme é bom. Realmente, se eles tivessem seguido aquele tom, eu acho que tinha tudo pra ser bom. E o final ambíguo também, apesar de ser um pouco assustador ali a parada do L ter visto a folha do caderno, a folha do caderno dentro do livro da Mia, e ele já automaticamente saber que escrever o nome de alguém ali, a pessoa vai morrer, né? Apesar disso, eu acho aquele final relativamente aberto, eu achei bem interessante de forma geral. Espero que aquilo não tenha sido gancho pra continuação, espero que realmente tenha sido um final aberto. Mas é isso, gostaria que vocês também comentassem o que vocês acharam de Death Note. Isso não é uma crítica nem nada, é só um vídeo falando sobre a minha experiência com o filme, então não vou dar nota nem nada. Mas é isso, eu gostaria que vocês também falassem o que vocês acharam do filme, o que vocês acham do mangá e do anime. E eu vou ficando por aqui. Nós nos vemos nos próximos vídeos, que vão sair em breve. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até o próximo vídeo.